a gente batalhou pra caralho e tu me puxou pra fazer umas coisas e a gente foi junto com os filhos. É só por isso que a gente tá aqui. Marca, assim, porque, como tu falou, é a realização de um sonho. Se puder dar uma dica pra quem tá ouvindo esse podcast, tentem viver uma experiência que vocês sempre sonharam, sempre imaginaram. Invistam o tanto de dinheiro que vocês imaginam nisso. Cara, é indescritível tu viver um sonho, assim. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. Vocês já acompanharam que eu fiz podcast com pessoas que estão morando e trabalhando fora do Brasil, já fiz podcast com clientes, com uma equipe da Smart, e dessa vez o meu convidado aqui é uma pessoa muito especial, que é o Lucas, que além de trabalhar na Smart, né, a primeira função dele, como a gente se conheceu, é porque ele é meu irmão. A gente já se conhece há pouco mais de 30 anos, eu tenho 34 e ele tem 30, né? E aí agora a gente tem uma vida de parceria aí, onde a gente, desde pequeno, jogava futebol, brincava, brigava. E depois a gente começou a também ter essa parceria no mundo dos negócios. Lucas, vamos contar um pouquinho dessa história pra galera, porque eu acho que tem gente que tem dúvidas de como é trabalhar em família, como é misturar isso com o trabalho ou não. Então vamos começar lá desde o início, né? Bora, porque é bastante história pra contar e é uma vida cheia de altos e baixos, então acho que é bem interessante pra quem vai estar ouvindo a gente aí. Exatamente. Então, primeiro, a gente veio de uma família que nós nunca tivemos uma necessidade, a gente nunca passou um grande trabalho, mas também nunca podemos escolher as coisas, sempre foi tudo muito limitado. Poderia fazer isso, mas era somente isso, e a gente não podia ter mais do que aquilo que a gente precisava para viver. Mas uma das coisas que foi bem legal desde o início é que a gente sempre teve como um dos pilares que os nossos pais trouxeram a educação. Eles nunca mediram esforços para poder proporcionar para a gente as melhores opções de ensino, de estudo. Vamos falar um pouquinho agora dessa nossa infância lá de Igrejinha. A gente nasceu e viveu numa cidade de 35 mil habitantes, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde a gente tinha uma qualidade de vida muito boa, né? Porém, a gente saiu de lá. O que a gente fazia lá na infância? Conta um pouquinho pra galera pra ver se eles se identificam. Então, Igrejinha, como o Duda falou aqui, eu vou sempre chamar ele de Duda, tá? Porque Edu, ele é pra vocês aí, pra quem não é íntimo, mas dentro de casa, aqui na nossa família, sempre foi e continua sendo Duda. Como o Duda falou, a gente vem então numa cidade pequena de 35 mil habitantes, onde tudo é muito próximo. Então, quase todo mundo se conhece, a gente até hoje brinca que, conhece fulano? Sim, que é filho do ciclano, irmão de Beltrano, né? Então, é uma cidade bem pequena, mas muito acolhedora. Ela tem essa origem alemã, então ela é muito organizadinha, muito bonitinha. Tudo funciona dentro da cidade, ela tem várias indústrias grandes que saíram de lá e que estão lá até hoje. E o que seria normal de todo mundo era dizer, bom, já que vocês estão morando num lugar tão legal, tão bacana, já tudo organizadinho, a gente tem segurança, as pessoas se conhecem, por que vocês resolveram sair de lá? Por que tu resolveu sair de Igrejinha? Boa pergunta. Pra onde tu foi? Qual foi o primeiro lugar quando tu saiu de Igrejinha que tu foi morar? Na verdade, acho que nunca é uma escolha. Eu nunca pensei desde pequeno, tipo assim, vou sair de Igrejinha, preciso sair de Igrejinha, quero sair de Igrejinha. As coisas foram acontecendo. A gente sempre buscou oportunidades. Como o Duda falou, nossos pais sempre nos incentivaram a trabalhar mais, estudar mais, buscar coisas diferentes. Nunca nos faltou isso dentro de casa, nunca nos faltou apoio. Então, sair de Igrejinha, na verdade, foi uma maneira de tentar uma oportunidade nova, tentar uma coisa diferente. Eu saí de Igrejinha em 2011, quando eu fui para a Austrália, fazer meu intercâmbio, morei um ano lá. E aí, desde lá, nunca mais voltei. O que acontece? Eu voltei da Austrália, fiquei 1-2 meses lá, já fui para Farroupilha, trabalhei na Grendene, Farroupilha para Recife, tô lá até hoje. Uma das coisas que a gente sempre aprendeu com os nossos pais é que a gente tem que lutar e ir atrás daquilo que a gente quer. Isso aí. E aí, vou dizer da minha parte, eu acho que pode concordar comigo em umas partes ou não, até porque a gente é diferente pra caramba. Vocês pensam, eles são irmãos, eles cresceram na mesma casa, eles pensam parecido. Não, nada a ver. Eu sou o cara sonhador, o que quer ganhar o mundo, o que vai fazendo as coisas sem pensar, o que vai tomando risco. E o Lucas é o contrário. Então, às vezes eu tô viajando, eu tô voando lá, não sei onde ele me puxa e diz, olha só, tem esse negócio aqui que a gente não pode fazer, porque a gente ainda tem que fazer essa parte. E eu acho que é exatamente por isso que funciona. E dá bastante briga também, né? Nossa, mas isso é o que dá mais. Briga é o que mais acontece. E eu saí de lá porque eu tava entediado.
Nos meus 17 anos lá, eu já tinha feito algumas coisas e tal. E eu disse, putz, eu preciso quebrar a cara mais, eu preciso viver umas coisas diferentes. Então foi isso que começou a me fazer sair da cidade e buscar novos caminhos. E eu imagino que para ti foi uma coisa parecida, né? Foi, porque tu tava com bem certeza. empregado, tu tava com a tua família, com os teus amigos. Por que tu resolveu sair? Então, acho que um pouquinho dessa necessidade que a gente sempre teve lá em casa também. Acho que a mãe gosta muito de viajar, né? Mais do que o pai até. Eu sempre fui curioso para conhecer lugares novos. Para conseguir conhecer lugares novos, conseguir fazer coisas diferentes. Eu pensei, cara, eu preciso morar um tempo fora. Desse tempo fora eu vou conseguir entender o que eu quero fazer da minha vida, porque até meus 16, 17 anos eu não tinha parado para pensar o que eu queria fazer da vida. Eu já tinha me formado, eu já estava fazendo uma faculdade que eu não sabia se era isso que eu queria. Fazia administração na época. Eu estava com 20 anos e aí eu pensei, bom, essa é a hora que eu preciso decidir pelo menos o que eu quero fazer da minha vida nos próximos 5, 6 anos. Porque até agora eu não tomei nenhuma decisão importante. Eu estou só vivendo conforme a maré está me levando. Eu pensei, cara, para fazer isso nada melhor que viver uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. Vou para a Austrália, vou passar um ano lá. E na pior das hipóteses, se eu voltar e sentir muita falta do que eu fazia antes, eu vou saber que minha vida tem que ser aqui do jeito que eu vivia. Se eu já conhecer um monte de coisa nova e me apaixonar por outras coisas, é daqui pra frente que é o meu ponto de partida. Decidi, tinha mais 2 amigos que estavam indo, tinha o irmão de um desses amigos que já trabalhava como chefe na Austrália, e aí ele me convidou, eu falei, cara, vamos, partiu. Então foi tu e mais 2 amigos. Eu e mais 2 amigos, a gente morava lá com o irmão de um deles, que foi daqui, então a gente morava em 4 brasileiros na casa. Conta uma história que ficou marcada pra ti lá. Eu acho que o que é mais legal é que quando tu sai da casa dos pais, já é um baque. Tu sai da casa dos pais, então, pra morar fora, num país que fala uma língua totalmente diferente, é ainda pior. Eu lembro na primeira entrevista de emprego que fui fazer lá pra lavar louça. E aí o cara me perguntou assim, tá, mas tu veio pra cá, tu vai querer lavar louça, tu deve ter uma vida boa no Brasil, porque o Brasil não é perto daqui. Por que tu acha que eu tenho que te contratar? O que tu vai fazer diferente? Cara, eu não posso nem te dar essa resposta do que eu vou fazer de diferente. O que eu posso te dizer é que eu vou me dedicar, porque é uma coisa que eu quero aprender uma coisa nova, mesmo que seja lavando louça. Eu não quero ficar aqui na Austrália só estudando, sem fazer nada, sendo filhinho de papai, gastando dinheiro dos meus pais. Eu quero que não consegui, não podia fazer isso. Mas eu quero conseguir me sustentar. Para mim vai ser uma vitória eu chegar aqui, conseguir ter meu dinheiro e conseguir viver já uma vida fora do país sem precisar dos outros. Então deixa eu te perguntar, se tu tivesse em igrejinha e alguém te oferecesse um emprego para lavar a louça, tu iria aceitar? Jamais, não ia. Porque lá tu já tinha algumas conexões, tu já estava trabalhando uma outra coisa, tu já conhece as pessoas de lá e tu ia pensar, putz, vão me julgar se eu aceitar esse emprego. Esse é um dos pontos que eu quis levantar aqui, porque eu sempre incentivo as pessoas a sair de casa. Do que eu faço para evoluir, para conquistar outras coisas? Primeiro, sai da casa do teu pai e da tua mãe, depois sai da tua cidade. O que as pessoas pensam de ti te limita no que tu pode fazer. Uhum. Beleza, o teu sonho nunca foi lavar a louça, mas passar por essa experiência na Austrália abriu a tua mente, mudou a tua cabeça de um jeito que se tu tivesse ficado lá, não teria mudado. É isso. Não sei o que acontece, mas parece que quando tu chega no lugar novo, parece que te desbloqueia de muitas coisas. Então tu sabe que vai chegar lá, tu vai ficar pelo menos ali, minha passagem, né, meu visto era para 8 meses, então eu sabia que ia ficar esse tempo todo lá. Inclusive não podia desistir e voltar porque ia ser um derrotado, daí não dava. Isso, né? E inclusive é uma maneira de tu ocupar a mente, porque tu chega lá e vários dias, várias vezes, inclusive para quem tá pensando em fazer intercâmbio, está assistindo isso, vai ter vários dias que tu pensa em, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? É Minha bom família tá lá. Exato, e é bom tu passar por esses perrengues, porque tu vai conhecendo gente nova, tu vai fazendo coisas diferentes e tu vai ocupando a mente. E aí tu vai aprendendo inglês melhor, tu vai aprendendo a como te virar melhor. Então, é o que eu sempre falo, o intercâmbio ele é muito importante para tu aprender a falar outro idioma, mas isso talvez seja o menos importante de fazer o intercâmbio. Acho que a maior parte, o que tu mais aprende é como tu te desenvolve, como tu te desbloqueia, como tu tira alguns vícios e algumas certezas que tu tinha, e dali em diante é realmente uma vida nova. Foi bem colocado isso, porque talvez alguém vai estar nos dizendo assim, mas eu não tenho grana para fazer um intercâmbio, eu não tenho condições de fazer isso agora. O intercâmbio fora do país, ele vai te dar, além disso, viver uma outra cultura e também aprender um outro idioma. Mas como eu disse, tu sair da casa dos teus pais já é um grande passo. Mora na mesma cidade, mas sai debaixo do teto dos teus pais. Segundo, se tu puder sair da tua cidade para outra cidade que fica 100 km dali, faz isso.
Isso já vai ampliar teus horizontes, já vai te mostrar como a vida pode ser diferente. E se tu te ferrar, melhor ainda, porque quanto mais perrengue que tu leva e tu vive, mais tu aprende. É assim que a gente acaba saindo dessa zona de conforto. Mais pra frente a gente vai fazer um vídeo ainda com o Lucas mostrando a técnica australiana de lavar louça. Que eu nunca vi, na verdade. Ele lavou louça um tempão, acho que ele voltou pra cá e disse, meu Deus, nunca mais quero lavar louça. Mas é o que eu falo, eu já gastei a minha cota de lavar louça. Então já fechou. Pela minha vida e pelo menos da minha segunda geração, eu já lavei bastante louça, então tá tudo certo. Mas tem mais uma coisa. Tu estava na Austrália, beleza, foi pra Austrália, mas antes a gente já tinha trabalhado junto, né? Uhum. Para quem não lembra ou talvez não tenha escutado um outro podcast, eu comecei trabalhando em loja como vendedor, depois eu fui gerente, depois eu tive uma loja e tal. A gente abriu a segunda loja, como uma loja de esportes, o Lucas foi trabalhar comigo. E o Lucas sempre foi tímido, nunca foi de sair falando com todo mundo. Ele tem uma dificuldade, se é uma pessoa que ele não conhece, logo de primeiro ele não vai se abrir. Depois sim. E o que ele foi fazer? Vai trabalhar como vendedor. Uhum. Como foi pra ti, uma pessoa tímida, mais fechada, trabalhar como vendedor? Foi tenso. Não foi fácil. Todos os dias de manhã eu chegava e pensava assim, tomara que entrem poucos clientes, mas os que entrem comprem bastante. Porque quanto mais eu conseguia vender pro mesmo cara, melhor. E é engraçado porque a gente fica torcendo para que as pessoas que entrem efetivamente compram. Porque se elas comprarem, eu preciso atender menos gente no final do dia. Sempre tive esse certo receio, bloqueio, principalmente nos primeiros meses, primeiras semanas ali. É complicado, porque é uma coisa que te tira totalmente da tua zona de conforto, não é uma coisa que eu estava habituado. Eu sempre falava com as pessoas olhando para baixo, e aí tu já tem que começar a dar um bom dia, uma boa tarde. Não é fácil, não vou te dizer que foram dias fáceis, porque principalmente o começo foi bem complicado. E ali a gente, acho que foi a primeira experiência que a gente teve de trabalhar junto. A gente brincava junto, a gente convivia junto, jogava futebol junto. Aliás, a gente passou boa parte da nossa infância e adolescência jogando futebol, tentando virar jogador. Lucas jogou no Grêmio, eu fui pra Caxias. Não deu certo, acho que a gente não jogava tão bem, talvez. Eu não teve as oportunidades corretas. Mas foi bem legal porque isso ajudou a gente tanto na parte de relacionamento com as pessoas, quanto na parte de competitividade. Tá sempre se desafiando e querendo conquistar mais. A primeira vez que a gente trabalhou junto foi ali na loja. Uhum. E, ali começaram os perrengues. Ali começou... Porque as pessoas às vezes não se dão conta que tem a parte de trabalhar junto, mas às vezes o papel de irmão ele se envolve, se mete no meio. A gente está acostumado a falar de um jeito em casa, quando está no trabalho não pode também ter essa mesma postura algumas vezes. Mas foi legal porque foi a primeira vez que a gente conseguiu ali entender o que um fazia de bom, o que o outro fazia de bom e como isso poderia ser complementar. Aí depois tu voltou da Austrália e tu foi trabalhar na Grendene. Isso aí, era onde eu já trabalhava na Grendene. Tu que me arrumou a entrevista, inclusive. Isso aí, eu já trabalhava na Melissa lá em Farroupilha e eu fiquei sabendo que tinha uma vaga pra parte do Kids. Falei com o Romael, na verdade, que era o teu gerente na época. Falei, tem uma pessoa aqui que eu acho é boa pra essa vaga. Como é que foi daí voltar da Austrália pro Brasil e morar na Serra Gaúcha, lá em Farroupilha, que faz frio 6 meses por ano, que é inverno quase o ano inteiro. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente um pouquinho de lá. Então, é por isso que eu falei que o intercâmbio ele ajuda muito. Parando pra pensar, se eu tivesse ido de Igrejinha pra Farroupilha, eu acho que ia ter sido uma mudança talvez traumática. Ia chegar lá, não ia me adaptar, ia querer voltar no primeiro mês, na primeira semana. Mas não, como eu já tinha morado fora, já tinha passado por tanta coisa diferente nos últimos 10, 12 meses da minha vida, foi tranquilo. Eu até achei que ia sofrer um pouco mais. Eu lembro que no domingo anterior, antes de ir na segunda-feira lá pra Farroupilha, o pai e a mãe me chamaram no quarto, conversaram. Dizendo, agarra essa oportunidade, não vai ser fácil, deve estar nervoso. Eu falei, mãe, pior que não tô. Sei que eu vou chegar lá, vou fazer meu trabalho, vou me virar, vou dar meu jeito. E acho que desde lá, desde então, a gente tem uma certa confiança para falar, porque a gente sabe que, cara, eu tenho conhecimento, eu sei o que estou falando. Se eu não sei, eu vou atrás e tentar descobrir como. Mas acho que a confiança é a chave de tudo. Podia ser mais difícil um pouquinho, era uma outra cidade, era outro local, mas não era nenhum bicho de 7 cabeças. Eu ia aprender. Se fosse muito mais difícil, eu ia ter que aprender um pouco mais. Mas nunca foi nada que eu encarasse como, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer a partir de agora? Tu falou uma frase que eu concordo bastante, eu quero frisá-la aqui, que a confiança é a base de tudo. E eu vejo que muita gente tem um potencial incrível e não faz as coisas porque está inseguro, porque não tem confiança. E em contrapartida,
eu vejo um monte de gente que não tem, às vezes, capacidade e que consegue chegar mais longe simplesmente porque são confiantes. Então isso é uma coisa até para vocês pensarem. O quanto tu tem trabalhado a tua confiança, e aí outro ponto, a confiança ela vem justamente daquilo que eu falei antes, do quanto que tu te desafiou, do quanto tu levou porrada, do quanto tu conseguiu viver coisas que te tiraram da zona de conforto, tu fracassou algumas vezes, não tem problema nenhum, mas isso aí acaba te dando mais cancha para tu poder encarar uns outros desafios. Então, como o Lucas falou, se ele tivesse saído de igrejinha direto pra Farroupilha, eu acho que ele teria continuado, ele não teria desistido. Mas com certeza ele está menos maduro e menos confiante para encarar o desafio que ele tinha pela frente. E aí foram 4 anos que a gente viveu junto, morou junto. Às vezes a gente viajava, eu ficava uma semana fora, ele ficava lá, depois ele viajava também. E foi bacana, a gente foi conquistando algumas coisas até o momento em que eu disse, tô indo para Recife, montar a nossa operação da Smart, começar a Smart lá. Eu até, na época, convidei o Lucas ali, ele disse, tô terminando a faculdade, quero fazer isso aqui ainda, quero terminar esse ciclo, mas depois, de repente, faz sentido. Aí eu lembro que eu estava lá em Recife, eu estava começando a Smart, montando a operação faz uns 4, 5 meses, e aí tu foi me visitar lá, foi tua mãe, vocês foram me visitar, a gente passou uma semana lá em Recife, eles conheceram como é que estava a minha vida, eles conheceram a Smart, eles voltaram. E aí a minha mãe me liga quando eles voltam dizendo assim, então, Duda, teu irmão estava me dizendo que talvez ele estava querendo ir aí trabalhar contigo para poder viver essa experiência, não sei o quê, mas aí eu tô te ligando e tal. Eu disse, não, pode parar, nem fala. Porque, porra, o Lucas é meu irmão, a gente já vive junto há 20 e poucos anos, a gente já fez coisas junto pra caramba. Aí agora tu tá me ligando pra falar que ele tá com vontade. Se ele não me ligar pra falar, a gente nem continua essa conversa. E aí não deu outra. No outro dia ele tava me ligando para dizer, então, pois é, eu pensei e tal. Da onde que tu tirou a ideia de assim, vou para Recife para ver o que vai acontecer lá? Eu fiz um curso tecnólogo que era para durar 3 anos, eu levei 6 para me formar, porque nesse meio eu fui para Austrália, eu fui para Farroupilha, aí não era tão fácil, a nossa cidade, nem Farroupilha, nem Igrejinha não tinha uma faculdade, então a gente tinha que viajar pelo menos meia hora, 1 hora. Mais um ponto para a galera que tá escutando aqui, o Lucas fez umas 3 ou 4 faculdades, e ele não sabia o que queria fazer. Eu lembro que minha mãe ficava preocupada pra caramba, dizendo, o Lucas não sabe o que quer fazer da vida, não sabe o que fazer. E tem um monte de gente que tá preocupada, dizendo assim, meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer da vida. Claro, e ele conseguiu, descobriu, se formou em algo e trabalha com coisa completamente diferente hoje. É verdade. Então, vai lá. Mas, então, aí, só por causa disso que eu pensei assim, cara, agora que faltam 6 meses pra eu me formar, eu sei que essa oportunidade, ela vai seguir. Acho que não era algo que ia passar tão rápido, então acho que isso é importante também. Tem oportunidade, tem que agarrar na hora. Tem oportunidade que talvez tenha o momento certo. Então, o Duda tava indo pra lá, a recém começar a operação, e tinha uma equipe meio que montada lá e eu sabia disso. Então, o que eu pensei? Pra mim, né? Nunca falei isso pra ele. Cara, vai pra lá. Eu sempre fui um pouco mais medroso, né? Então, eu falei assim, vai, vê como vai ser. Enquanto isso, eu vou estar me formando aqui, eu vou correr, porque daí minha ideia até era me formar, levar mais 1 ano pra me formar. Enquanto isso, eu vou me formar em 6 meses. Eu vou fazer meu TCC aqui, mais 3 ou 4 cadeiras junto, para me formar de uma vez. Então, naquele semestre, eu estudei praticamente todos os dias. Eu só não estudava segunda-feira. Terça, quarta, quinta e sexta eu estudava. E ainda fazia o TCC, que era no vespertino, que era o período um pouquinho antes. Só que não falei pro Duda. Isso estava tudo na minha cabeça. E aí, o que me deu o estalo foi o seguinte. Eu pensei, cara, tá mais ou menos meio que dominado. Já tinha mostrado uma parte do TCC ali pro meu orientador. Tava tudo certo. E até então, até aquele momento, o meu desafio era me formar. Aí eu comecei a ver que, eu vou me formar em dezembro. E depois? O que vai ser? O que eu vou fazer daqui em diante? Eu não quero mais continuar daqui, porque daí eu vou ficar na mesma vida, todo dia, vai segunda pra Farroupilha, volta de Farroupilha pra Igrejinha no final de semana, vai de novo na outra semana, passa uns dias viajando, e eu pensei, cara, eu quero uma coisa diferente de novo. Já não tô mais feliz com isso, e dessa vez eu vou me antecipar um pouquinho. Vou falar com o Duda agora em agosto, tenho ali setembro, outubro, novembro. Foi exatamente no dia que eu falei com o meu professor orientador lá, ele disse, cara, tá tudo certo, agora é só tu seguir nesse caminho que a tua formatura tá aí. E aí, naquela mesma semana tinham sido as primeiras provas já, tinha ido bem, eu pensei, fechou, agora é pensar no próximo desafio, porque esse aqui já foi, já ficou pra trás. E aí, indo já, seguindo o caminho que era mais ou menos de 1 hora da faculdade até em casa, que eu peguei e liguei pro Duda no caminho e falei pra ele, se tu quiser ainda, tô indo. Ele falou, então vem. Eu falei, então vou. E aí, cheguei no outro dia, dei uma de demissão, e eu falei pro meu chefe, cara, e é assim, eu tô aqui, posso trabalhar mais 3 meses aí, formar alguém pra ficar no meu lugar,
Mas também, se tu não quiser, se tu já quiser ir tu mesmo treinando outra pessoa, vai fazendo e tá tudo certo, não, sem problema nenhum. Ele disse, não, cara, eu gosto do trabalho, acho que vai ser importante, confio em ti pra formar alguém pro teu lugar. Então agora tua missão nos próximos 3 meses, além de seguir fazendo teu trabalho, é deixar um sucessor aí pra lá em janeiro, tua saída ser menos traumática possível. E aí foi o que eu fiz. Escolhi uma pessoa, entrevistei ela, contratei e formei ela durante esses 3 meses, tanto é que em janeiro saí fora e deu tudo certo. Há tempos atrás a gente até aceitava ali esses 3 meses. Se fosse do jeito que a gente tá hoje, eu já, não, tá de sacanagem, daqui a 3 meses eu não sei nem o que a gente vai estar fazendo. Já fala pros caras que já sai amanhã. Mas como a gente tinha também esse senso de gratidão com a Grendene, foi uma empresa que a gente aprendeu muito lá, pôde contribuir muito com a empresa, também sabia que não queria deixar a empresa na mão. Isso aí. Então a gente foi fazendo as coisas minimamente planejadas, porque planejar mesmo a gente planeja quase nunca. Mas lealdade é uma coisa importante também, né? Então, o que a gente viu lá? Pô, eu voltei da Austrália, meu chefe tinha tudo para não me contratar, né? Eu tinha uma experiência em negócio de família, né? Uma loja pequena. Depois fui para a Austrália, passei 8 meses lá lavando louça, então não tenho experiência nenhuma no ramo dos negócios. E o cara mesmo assim fez uma entrevista comigo, tanto é que na entrevista foi engraçado, porque eu morava em Igrejinha, Farroupilha, pra quem não sabe, fica uma hora e meia, 2 horas de lá. E aí eu fui, fiz a entrevista, o Eduardo já morava lá, mas pensei, cara, vou ficar aqui fazendo o quê de terça pra quarta? Vou voltar pra Igrejinha. Quando voltei pra Igrejinha, ele me ligou, a mulher do RH me ligou, na verdade, disse, tá contratado, pode voltar amanhã. E eu, putz, era mais fácil ter levado a roupa e ter ficado lá. Mas então, até como essa lealdade, como eu falei que acho que é importante pra que a gente abre as portas, eu dei essa opção pro cara, disse, se tu acha que precisa disso e é viável, pode contar comigo que nos próximos 2, 3 meses aí eu te garanto que eu vou te entregar alguém preparado. E foi o que eu fiz. Então tudo deu certo. E como tu falou, naquele momento também tinha aquele tempo, né? Tinha aquele período que não era uma sangria desatada, mas hoje realmente acho que seria bem mais difícil aí, ter que esperar mais 2, 3 meses para tocar um projeto. Não, essa parte que tu falou é importante. Eu vejo que é algo que tu tem muitos dos teus valores, essa parte de lealdade, né? E eu acho que eu vou te dizer, isso veio muito do nosso pai. Sim. Embora a família inteira seja, mas eu vejo que ele também é muito parecido contigo nesse sentido. A gente estava em Igrejinha lá e ele foi para a Austrália, ele estava acomodado. Aí ele, preciso fazer uma coisa diferente para evoluir. Ele foi para a Austrália, ele lavou louça, ele aprendeu, ele desenvolveu mais o inglês que ele tinha estudado, ele passou uns perrengues e tal. Aí ele voltou. Aí foi a parte que ele não estava acomodado, aí ele teve que procurar emprego. Aí, que vinha e conseguimos um emprego, ele foi para Farroupilha. Tava lá em Farroupilha, cara, como todo mundo que está numa grande empresa, numa grande multinacional, tu já tem o teu plano de carreira ali, certinho. Tu já sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos, é só trabalhar direitinho. Mas isso é uma coisa que para mim incomoda ainda mais do que a ele. Ter a vida já programada para os próximos 10 anos, no meu ponto de vista, nada contra quem gosta disso, é muito desperdício de tudo que a gente pode fazer. É muito desperdício de potencial. Qual o resumo para mim da vida? Quanto mais a gente vive coisas diferentes, quanto mais a gente conhece novos lugares, quanto mais a gente conhece novas pessoas, melhor a gente fica, mais a gente evolui. E cara, nós temos uma oportunidade aqui de viver. Então, se tu deixar para fazer sempre a mesma coisa durante quase toda a tua vida, tu está jogando excelentes oportunidades fora. Isso é uma característica forte da mãe, né? Assim como a gente se complementa, acho que nossos pais se complementam muito bem também. E como tu disse, tem o senso de lealdade do pai, mas a mãe é quem sempre está, acho que, pensando em coisas diferentes. Ela sempre provoca isso também. Insatisfeita, né? O Duda já é a versão 2.0 disso, né? Ele é mais acelerado que a mãe ainda. Acho que quem sempre nos incentivou a fazer coisas diferentes, fazer o que a gente tem vontade, acho que foi ela. Mas o que é legal de tudo isso também é que eu vejo muita gente que fica estudando, se preparando, fazendo um monte de coisa na teoria e não tenta viver as coisas, achando que vai estar pronto um dia, tipo assim, não, cara, eu vou estudar, aí eu saio na faculdade, eu vou fazer um pós, aí eu saio no pós, eu vou fazer um mestrado, e talvez eu faça outra faculdade depois, enquanto essa vida está passando, ela está aprendendo um monte de teoria, não colocou nada em prática, e aí chega lá e é um profissional totalmente frustrado depois, porque ele vai colocando coisa para dentro, não coloca nada em prática, né? E no mundo que a gente vive hoje, o que a gente aprendeu há 1 ano atrás, hoje já não serve mais, então se não botou em prática lá atrás, não adianta botar agora. Eu acho que é isso que a gente sempre teve, assim, muito pra gente, né? Faculdade é importante, mas se eu não colocar aquele conhecimento em prática já, no outro dia seguinte é o que a gente prega muito, cara, pra mim não vale tanto assim, né? É super importante, ela te dá uma base e tal,
Mas vale lembrar que o Lucas formou em comércio exterior e foi para Recife vender Melissa. Não tinha nada a ver com comércio exterior, não teve que se envolver em nada. Eu nunca usei por 6 meses, eu fiz uma fatura pro forma, invoice, eu já nem lembro mais tudo o que tem que fazer. Vou dizer para vocês, das pessoas que eu conheço, 80% das pessoas que eu conheço, elas se formaram em uma coisa e trabalham em outra. Então não tem problema nenhum, se tu tá no último semestre da faculdade e tu tá querendo fazer outra coisa. Quer terminar para encerrar aquele ciclo? Termina. Quer abandonar e seguir para outro caminho? Abandona. Faz o que tu tem vontade de fazer. Esquece de aquilo que as pessoas estão pensando e estão esperando de mim, porque é isso que limita as pessoas. Eu sempre fui assim, eu tô dizendo para vocês porque eu sempre fui assim. Então, eu me limitava de fazer as coisas que eu pensava, o que as pessoas vão pensar de mim? O que eles estão esperando? Qual a expectativa deles? E depois eu consegui desbloquear isso, foi aí que as coisas começaram a acontecer mais e mais rápido. Então, fica essa dica aí para vocês também. Eu vejo que tem muita gente hoje que se forma naquilo que não quer, e aí passa a vida inteira colocando a culpa no destino, na escolha que fez. Tipo assim, me formei como médico, mas tu vê aqui, abriu o consultório e não tem gente que vem se consultar comigo, ou não gosto de fazer isso. Me formei em direito, mas sabe, tá difícil o mercado para advogado hoje em dia. Vai botar a culpa do governo. É porque o governo, o Brasil, a política, nunca é dele a culpa. Exato. Fica terceirizando, né? Então, eu acho que isso é super importante, assim, cara, não tá feliz, não tá fazendo, quer fazer outra coisa, faz, mas te dedica. Não adianta fazer por fazer, porque senão vai ser só outra coisa que começou, não deu andamento e vai finalizar de qualquer jeito. E se tu não tá satisfeito com o que tu tá fazendo, o maior culpado disso é exatamente tu. Sim. Vai ter outras variáveis, mas o culpado de não estar conseguindo mudar essa situação é tu. Não precisa largar tudo agora amanhã, mas já começa a planejar essa mudança, se é por acaso o que tu quer. Mas vamos lá, voltando pra nossa história então. Igrejinha, Austrália, Farroupilha, Recife. Chegamos em Recife, a empresa acontecendo, as coisas mudando, indo para uma outra realidade, né? Para quem não sabe, a Smart lá em Recife atua ainda, né? Mas naquela época atuava em 3 estados, que era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A gente conheceu uma nova cultura que para mim foi importantíssimo conhecer, para poder entender que o Brasil, ele é muito maior do que aquela cidade que tu vive, ele é muito maior do que aquele estado que tu conhece. O Brasil, por mais que a gente fale o mesmo idioma, se tu for de uma cidade para outra, de um lugar para outro, a gente não consegue às vezes entender o sotaque. Né? Tu teve dificuldade no início para poder entender um pouquinho? Tive um pouquinho e vou dizer que até hoje por telefone, assim, às vezes dependendo do cliente que a gente pega, eles não entendem o que a gente fala, então a comunicação fica um pouco difícil. Hoje a gente já está com o ouvido mais treinado e eles, nossos clientes, né, depois de alguns anos trabalhando, já entendem melhor. Mas não é fácil, assim, o sotaque realmente ele pega bastante. Mas isso é importante pra gente poder aprender a ser flexível. Porque daí tu aprende a ouvir uma forma diferente de as pessoas falarem. Sim. Elas aprendem e eu acho que aí é justamente o maior ganho. Tu tem uma realidade, uma bolha, uma cultura que foi vivida aqui, tu tem uma aqui. Quando tu consegue juntar isso, tu pega o melhor dos dois, é aí que a gente consegue crescer. E aí a gente foi tocando as coisas lá na Smart, as coisas foram acontecendo, eu sempre querendo fazer mais e buscando e tal, o Lucas um pouquinho mais calculista, planejando, mas justamente é isso que me ajuda a poder ser mais ousado, porque eu sei que ele está lá atrás enxergando algumas coisas que às vezes na velocidade que eu estou correndo eu não consigo ver. Tu pode pegar tudo que a gente estava fazendo lá na Smart Recife, tu assumiu a operação lá de Recife, né? Isso, tu sempre tem que tentar se encaixar, acho que dentro da empresa, para somar alguma coisa. Então, se eu fosse lá só para ser mais um vendedor, ok, eu seria mais um vendedor, a Smart continuaria vendendo, mas mais um vendedor não precisava ser eu necessariamente. Se o Duda quisesse me substituir, ou se qualquer outro quisesse me substituir, tava tudo certo, porque era o Lucas vendedor. Que eu cheguei lá e vi, cara, eu trabalho muito pouco com dados, com números. Então, desde a primeira semana que eu cheguei lá, eu já comecei a colocar no papel. Peguei todos os números e colocava em papel, tanto os meus números quanto os do Guilherme, quanto os do Eduardo. E aí já fui trazendo isso, colocando isso para ele sempre, fazendo um planejamento um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. E isso me dando cancha para eu começar a entender o negócio. Então, eu entendi o negócio talvez um pouco mais rápido até do que o normal. Tanto o Duda quanto o Guilherme já começaram a ver valor nisso. A gente começou a trabalhar de uma forma bem diferente. E acho que isso ajudou muito com que a gente se destacasse. A gente sempre estava já olhando um pouco à frente, né? Nossa cultura de olhar dados, ela mudou totalmente naquele momento. E a gente começou já a ter noção e começar
não vou dizer prever o futuro, que acho que seria muita presunção minha, mas a gente já começou a ter ideia de o que ia acontecer ali na frente. Vamos precisar abrir tantos clientes agora, esse cliente tem que comprar um pouquinho mais, falta uma franquia aqui, uma multimarca lá. Então isso nos ajudou muito e foi meio que natural, assim, assumindo a operação, conhecendo os clientes, conversando. Os cenários, eles eram parecidos nos 3 estados, né? Por mais que eram 3 estados diferentes, mas a região Nordeste como um todo, ela tem cidades e peculiaridades parecidas. O litoral dos 3 é muito bem desenvolvido. O sertão, o interior, já tem cidades grandes, mas tem muita cidade pequena. Toda essa realidade aí foi nos ajudando a entender melhor e com isso foi ajudando a ter uma visão geral de qual que era o futuro e como que a Smart funcionava. Inclusive, eu acho que o Nordeste deveria ser mais valorizado no Brasil. Muito mais. Eu acho que o potencial que aquela região tem, as belezas naturais que ela tem, as oportunidades que estão escondidas lá, elas não são vistas por pessoas que não vão lá além de só passar as férias. Até lá na Smart, quando surgiu a oportunidade de ir para Recife, eu nunca tinha pensado em morar lá. Mas eu fui com a ideia de que, eu vou lá buscar essas oportunidades. E eu vou te dizer que boa parte do crescimento que a gente teve foi justamente por a gente estar buscando uma oportunidade onde talvez, quando a gente olhasse a nível Brasil, as pessoas não estavam valorizando. Então até fica uma dica aqui, quem por acaso não conhece muito essa região, tira um tempo, vai para lá, entende a cultura do povo, entende as oportunidades que tem lá, porque ali tem muita oportunidade e é uma região que tende a se desenvolver muito ainda nos próximos anos. Normalmente quem é empresário tem a cultura de que, tipo assim, sul-sudeste, tenho que ir bem nessa cidade para depois pensar no resto. Só que se a gente pensar em nordeste, norte do Brasil, são regiões muito grandes, com potencial muito grande, com pessoas muito boas, muito qualificadas, tem várias empresas muito tops lá mesmo. Recife mesmo tem o Polo Digital lá agora. Tem muita gente boa que sai dessas cidades aí, que muitas vezes a gente tem um preconceito aqui, o povo tem esse preconceito, justamente por não entender ou não saber, por pura ignorância. Tem muita coisa boa no Nordeste que pode ser muito mais explorada e as pessoas não falam, não comentam, não entendem, nem tentam fazer isso. Mas beleza, a gente passou um tempo lá em Recife. Vivemos várias coisas interessantes lá, a gente pôde evoluir pra caramba. A gente somou ainda mais essa parceria de poder trabalhar e ter a relação de irmãos junto. Morou junto 5 anos? 4? Quase isso, foi bastante tempo. E além da gente tinha o Giga também. E o Giga também, para quem não conhece, é meu amigo. Então também foi uma relação de amizade junto com o trabalho. Então muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, quando é família eu não quero trabalhar, eu tenho problemas em trabalhar com família. Não estou dizendo que só existe uma forma correta, que é desse jeito ou daquele. Mas tem muitas oportunidades de talvez poder trabalhar com algum familiar teu, porque vocês têm uma confiança um pouco maior e vocês já viveram boa parte da vida juntos e já sabem mais ou menos como um pensa e como o outro pensa. E a mesma coisa com algum amigo. Então, muitas vezes eu vejo gente com potencial, o cara diz, por que vocês não se juntam, montam uma sociedade, contrata ele? Não, mas é meu amigo, eu acho que isso não funciona, misturar as coisas. Ele esquece essa porcaria de misturar as coisas porque tu é só uma pessoa. Tu não é uma pessoa no profissional, tu não é uma pessoa no pessoal, tu é uma pessoa só. Então não existe misturar as coisas. É que eu acho que as pessoas só olham a parte ruim, né, de trabalhar junto. Mas eu, hoje, depois de muito tempo já fazendo isso, a gente vê a parte boa. Hoje eu trabalho com a minha esposa, que é a Camila, trabalho com o Eduardo, trabalho com o Guilherme, com a minha mãe, com a minha prima, né? E a parte boa, justamente isso, é a confiança que tu consegue ter na outra pessoa. Tu sabe que ela vai dar o melhor dela. E também tu conseguir falar, tu dá real às vezes. Eu e o Duda, talvez a gente dá tão certo no mundo dos negócios também, porque, cara, não tenho medo de falar nada pra ele. Ele sabe, eu sei que ele não tá fazendo isso por mal, eu sei que ele não tá fazendo isso pra fazer corpo mole, eu sei que ele não tá fazendo a coisa porque acha que eu tô fazendo corpo mole. A gente dá real, a gente joga sempre limpo. E isso ajuda muito, porque a confiança que a gente criou com isso nos deixa forte. Então às vezes eu tenho que falar mais duro com ele e ele comigo, e a gente sabe que é pelo bem de todo mundo, não é uma coisa que a gente está fazendo para ferrar um com o outro. Então acho que isso sempre ajudou muito. E até uma dica, para quem acha que é difícil, hoje, depois de tudo que eu vivi, acho que é muito mais fácil trabalhar com amigos, irmão, familiar, enfim, do que trabalhar com gente de fora, porque muitas vezes a gente tem que ficar cheio de dedo para falar, para dar uma real.
e com a gente não tem isso, a gente sempre pode ser sempre franco. Se o objetivo for claro e as pessoas entenderem que tu não está fazendo aquilo para queimar o outro, sim para vocês irem para o mesmo caminho, chegar no mesmo destino, fica muito mais fácil. E aí é justamente o que eu vejo de ganho. Cara, a gente tá aqui agora, a gente tá aqui em 6 pessoas, todos amigos ou familiares. E a gente ontem saiu para jantar, e nesse jantar a gente falou um pouco de trabalho e de vida pessoal. A gente fez uma reunião, e nessa reunião a gente falou um pouco de trabalho e de vida pessoal. A gente foi almoçar e falou a mesma coisa. A gente tá aqui tomando um vinho, daqui a pouco alguém teve uma ideia de dizer assim, vamos botar a câmera e gravar um podcast. E é muito mais legal fazer isso. Do que tu ter que, não, agora eu vou passar o meu domingo com essas pessoas, depois na segunda-feira eu vou passar com aquelas pessoas. Não tem uma receita, não tem um formato correto. E isso é importante que fique claro, para que tu não pense, eu tô diferente dos outros, eu tô fazendo de uma outra forma. Faz da forma que tu acha. A gente trabalha se divertindo e se diverte trabalhando. É mais ou menos isso aí. Isso aí. E aí a gente trabalha pra caramba. Muito mais do que se trabalhasse em algum lugar 8 horas por dia e tudo mais. Mas, cara, as coisas vão se misturando e a gente vai sendo feliz assim. O Lucas assumiu a operação, ele seguiu lá e eu disse, beleza, agora é a hora de manter a Smart e eu vou agora começar a criar a próxima empresa que vai quebrar a Smart lá na frente. Como assim? A empresa vai quebrar a Smart? Sim, do formato que ela era, a gente está criando uma empresa que está eliminando aquele formato que ela existia. E aí foi quando eu disse, segura a retaguarda aí que eu vou ter que agora pesquisar, estudar, me conectar com mais pessoas, ir para o mercado, não ficar tão presente aqui, porque eu vou precisar buscar essas oportunidades. Eu acabei viajando muito, voltei para a Igrejinha, montamos a operação lá de Igrejinha também, começamos com ela e a gente acabou indo para Florianópolis também. Então agora a gente tem uma unidade em Recife, uma em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, uma em Florianópolis e também agora uma nova em Belo Horizonte. E eu tô voltando dos Estados Unidos, mas não vou dar spoiler, que a próxima tá vindo aí já. Como que é pra ti? Agora eu vou fazer uma pergunta que tu vai gostar de responder. Viver nessa inconstância, dizendo assim, beleza, agora a gente abriu aqui a de Florianópolis, vamos pra BH, e aí eu te chamar e te dizer assim, cara, olha só, tô com uns clientes aqui, já tô buscando um espaço, a gente já tá pra abrir nossa unidade em Nova York. É muito louco, acho que o começo de tudo é tipo isso, assim, a gente até brinca lá, que às vezes entra um WhatsApp, eu começo mesmo uma ligação do Duda, eu tenho até medo de atender, porque eu sei que vai vir uma viagem, mas eu também, ao mesmo tempo, já quero atender logo, porque eu sei que vai ser uma coisa muito foda. Então, é aqueles dois sentimentos, assim. Às vezes eu corro para atender, às vezes eu fujo um pouquinho, mas eu acho que, assim, por isso tudo que eu falei agora, de toda a confiança que a gente tem, é bom. É legal saber isso, porque como eu sou um cara muito seguro e muito pé no chão, eu preciso de alguém que viaje. Porque eu preciso de alguém que tire a gente do chão, porque se fosse só a minha parte também, a Smart já tá lá em Recife, teria assumido a parte, mas já está continuando daquele mesmo tamanho, naquele mesmo formato, com os mesmos clientes. E se não tiver alguém que nos faça sonhar, que nos faça sair um pouco fora e nos desafie, talvez até teria largado a Smart. Porque eu sempre saí das minhas outras empresas, porque, cara, legal, 2, 3 anos, mas agora eu meio que estou entediado, preciso de uma coisa nova. E na Smart isso acontece a cada 15 dias. Então sempre tem uma coisa nova. Então é legal, assim, ao mesmo tempo, não vou te dizer que não nos tira o sono, não vou te dizer que a gente não sofre, eu que sou ansioso, então sofro pra caramba, mas a gente vai tocando, vai levando, e é o que eu disse, eu sei que a gente precisa disso pra sempre estar subindo pro próximo nível. Então, por isso que quando tu me ligou, dizendo que tava indo pros Estados Unidos, eu te falei, não, cara, vai. Mas eu tô pensando em ficar mais do que 15 dias. Tá, vai, nós vamos se manter, vamos dar um jeito. Mas se eu ficar mais do que isso, porque o Duda vai me falando em algumas ocasiões, ele vai me dando pela metade. Tá, pensando em ir para os Estados Unidos ficar uma semana, depois talvez um mês, depois talvez 3. E aí eu vou dizer, cara, não vai, a gente vai dar um jeito, vai tocar aqui. Acho que o tempo de empresa também vai nos dando maturidade para dizer assim, cara, a gente não vai morrer, não vai sofrer mais por causa disso. Vai, a tecnologia ela vai nos ajudar. Eu tenho certeza que de lá vai vir uma coisa muito diferente. Então, mesmo que a gente perca um pouquinho sem ti aqui, a gente vai ganhar muito mais contigo lá do que se tu ficar aqui mais um mês ou mais 2 semanas fazendo aquilo que a gente estava acostumado a fazer. Bem importante esse ponto que você colocou, porque agora eu vou falar para quem é empresário ou líder. As pessoas, elas tendem a se supervalorizar naquilo que elas fazem dentro da empresa. Então, assim,
Não, porque eu sair daqui 15 dias, o negócio vai desandar. Não, porque se eu não estiver aqui olhando, as coisas não vão acontecer. Uma vez o Juliano me falou que o Caíto da Chili Beans falou pra ele assim, pô, mas é muito foda mesmo, né? Porque tu acha que só porque tu não vai estar lá, nada vai acontecer. Ele ficou pensando nisso e eu penso exatamente igual. Se por acaso tu não pode sair da tua empresa, tu não é um bom líder, não tá conseguindo treinar bem a tua equipe. Se eles não podem ficar nem alguns dias sem ter tu ali em cima cobrando o tempo inteiro, cara, tu criou uma equipe que é extremamente mimada e que tá só esperando o pai ali dizer faz isso, faz aquilo, faz não sei o que e tal. Então já começa a pensar no teu modelo de liderança, porque esse modelo de liderança ele vai só te aprisionar, ele não vai te libertar. E o que acontece nesse sentido? Quem tá fazendo a tua empresa crescer? Hoje, a gente tem essa consciência, eu sempre busquei isso, tive essa consciência, o Lucas também foi criando isso, de que, ok, fica 30 dias fora aí, não tem problema, a gente vai se virar, vai dar perrengue, vai, mas cara, isso faz parte da vida, a vida é assim. A gente vai ter uns momentos que vai ser mais difíceis, também vai, só que o fato de tu estar fora da tua bolha, te conectando com pessoas novas, buscando oportunidades, isso vai fazer com que a empresa possa alcançar um outro nível. Então, a frase final disso aqui agora, não do podcast, mas desse pensamento é assim, enquanto tu tá te preocupando com a tua empresa funcionar, ninguém tá se preocupando em fazer ela crescer. Pensem nisso. Então a gente já consegue começar a se ajeitar e já pensa parecido e tal, mas a gente é diferente pra caramba, né? E uma vez a gente estava lá em Miami e a gente foi almoçar com o Mário, que é sócio do Flávio Augusto, e ele falou uma frase que também ficou marcada para mim. Ele olhou para mim e falou assim, tu tem bastante dinheiro? Eu falei, olha, gostaria de ter mais. Né? Aí ele falou assim, uma coisa que eu te aconselho é contrata alguém só para te questionar. Eu sou sócio do Flávio porque eu falo para ele as coisas que ele não quer ouvir. Porque a equipe dele inteira, imagina, o Flávio Augusto é um cara super respeitado, já é um empresário famoso, reconhecido e tal, e toda a equipe que está lá junto com ele só fica dizendo assim, não, ótimo, é isso aí, é isso aí. Só que o cara é uma usina de ideias. Por dia ele deve ter umas 150 ideias. E dessas ideias todas, tem algumas que prestam. Só que se ninguém travar ele, ou dizer assim, tá, beleza, mas deixa para próximo, ele vai querendo colocar essas ideias, vai botando um monte de demanda que a gente não precisa. Por isso, uma das coisas que eu vejo que é importante é tem alguém para te contrapor, para te questionar, para te dizer, ou às vezes nem que seja te provocar para te fazer aquela ideia que no início é uma bosta, virar uma ideia consciente. Uhum. E eu vejo que tu é a pessoa que mais consegue fazer isso comigo, mas justamente por causa da nossa relação de irmãos. Uhum. Que tu já me xingou, tu já me chamou de tudo, né? Eu te chamei de tudo também. Então a gente já passou essa fase. Então, quando às vezes eu estou trazendo uma ideia, eu vejo que o pessoal está comprando essa ideia e tal, e talvez lá no inconsciente deles, eles não estão comprando a ideia, mas eles também não querem se indispor, eu vejo que tu vai lá e diz assim, bah, tá viajando. E a gente começa a discutir, só que no final, esse teu contraponto faz a ideia ficar ainda melhor. É porque eu acho que é isso que a gente tem que ter. A Smart, ela nasceu desse princípio e se fosse só para dizer, eu já falei pro Dudu, inclusive, várias vezes assim, eu disse, cara, a gente vai seguir brigando. Acho que teve um final de ano, se não me engano, até que a gente falou assim, esse ano vai ser muito fora, tudo de boa, tudo mais, assim, a gente vai brigar bastante, mas no final a gente sabe que a gente se ama e tá tudo certo. Porque a gente sabe que a gente vai continuar brigando, a gente vai continuar discutindo. Então hoje tá tudo certo, a gente tá gravando o podcast, bem provável que amanhã vai acontecer alguma coisa que a gente vai ter que debater, talvez os ânimos se exaltem um pouquinho, a gente vai acabar discutindo um pouco mais, mas no final de tudo é aquilo que eu falo, a confiança, não só na gente, mas no que o outro tá fazendo tem que ser maior. Então, se tu confia na pessoa, que ela tá indo pelo caminho certo, que ela vai te fazer crescer, que ela vai fazer a empresa evoluir, acho que é isso que precisa, porque daí eu vou te contrapor, mas eu não vou te contrapor para ferrar com a tua ideia, porque eu não quero puxar teu tapete. Tudo que eu te agregar é em prol da empresa, em prol do crescimento. Então, acho que é isso que fica no final de tudo, né? Se tu tem uma empresa lá e tem pessoas que estão engajadas em fazê-la crescer, por mais que tu discorde da pessoa, alguma coisa que ela está falando pode fazer sentido. É um brainstorm diário, o tempo inteiro, e que eu tinha muito isso de que, tipo assim, não, só a minha ideia presta. Mas, cara, a empresa tá lá, é um monte de gente qualificada pensando nisso, várias cabeças juntas pensam melhores do que uma, só que várias cabeças vão sempre pensar diferente. Então, é tentar entender o máximo do outro, né, e tentar somar naquilo, porque gente para me trazer problema e para criticar minha ideia tem um monte, agora tentar melhorar ela que é difícil. Eu acho que é isso que a gente sempre tem que ter. Quando a gente começou lá no início,
Não vou nem dizer lá na loja que a gente tinha e tudo mais, mas quando a gente começou lá no início em Recife. Você imaginava que a gente ia estar aqui hoje? Nem a pau. Não? Não, porque, como eu te disse, eu tenho uma dificuldade até em planejar as coisas. Por mais que eu pareça uma pessoa muito planejada, eu não consigo vislumbrar algo muito maior. Então eu vou fazendo as minhas coisas ali até que eu chego numa posição que eu penso, tá, mas e agora? Né? Então lá atrás eu não tinha ideia de que a gente de repente fosse voltar para o sul, fosse entrar na Labela Máfia, fosse pensar numa expansão para fora do Brasil. Naquele momento que eu pensei foi, cara, uma oportunidade, vai me fazer melhorar de vida, vou estar trabalhando com pessoas que eu gosto. Quero ganhar mais dinheiro. Exato, mas jamais pensei que daqui a 5, 6 anos ou daqui, sei lá, 10 anos a gente já pudesse estar morando fora, pudesse estar em outro lugar, com uma empresa gigantesca, enfim. Se eu te dizer que passou pela minha cabeça isso em algum momento, vou estar te mentindo. Não passou. E uma das coisas que as pessoas sempre discutem, que propósito que eu estou fazendo isso? Qual o meu propósito e tal? O meu propósito, acho que sempre foi muito parecido com o teu, de que, cara, sempre é ganhar mais. Hoje já não é mais. Hoje eu já posso me dar ao luxo de escolher aqueles projetos que eu quero estar envolvido. Mas até o momento sempre foi, cara, eu tenho minhas escolhas limitadas, eu sei que o mundo é muito maior do que isso, eu quero viver outras coisas, para ver outras coisas eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí isso não me limitava a fazer nada. Tem que trabalhar em Caxias, tô indo para Caxias amanhã. Tem que ir para Recife, tô indo para Recife amanhã. Tem que ir para não sei onde, vou agora. Por quê? O meu objetivo era ganhar mais dinheiro. Para ti, como foi isso? Isso foi mais ou menos assim? Não foi tanto? Cara, se eu te dizer que não foi ganhar dinheiro, eu também vou estar te mentindo. A gente tá numa conversa franca aqui, exato. Então, sim, todas as movimentações que a gente fez e a gente vai continuar fazendo, pelo menos a minha parte, vai ser para tentar fazer a empresa expandir, né? No final das contas, a gente quer ter uma vida mais confortável, quer poder dar uma vida confortável para quem está perto da gente. Então, sim, eu acho que eu continuo pensando nessa expansão, continuo pensando nisso, mas eu tenho uma preocupação muito grande em ter pessoas boas e pessoas próximas de mim felizes. Isso é uma coisa que a gente prega muito lá na Smart, né? Cuidar das pessoas que trabalham com a gente, valorizar as pessoas que realmente se destacam, que estão junto com a gente nesse momento, as pessoas que passaram por isso, e acho que é muito importante todo esse auxílio que a gente tem hoje, desde os nossos familiares, esposas, né? A gente tem um apoio bem grande dentro de casa, uma compreensão muito grande delas. Acho que sem isso a gente também não conseguiria estar onde a gente está hoje. As parcerias que a gente foi agregando na Smart nesse meio tempo nos ajudaram muito para isso também. Acho que todas elas vêm sendo importantes. Eu não tenho dúvida de que a Smart vai crescer muito ainda com as pessoas que já estão lá dentro. Vão entrar muitas pessoas, mas eu tenho muita confiança que quem está lá dentro hoje vai nos ajudar a chegar nos próximos passos. Eu trabalho para ganhar dinheiro, não vou mentir, mas eu quero que todo mundo que está junto comigo hoje se satisfaça junto. Não sei se o desejo deles é ganhar mais dinheiro, se é ter uma vida mais tranquila, se é ter uma vida mais de boas, mais saudável, enfim. Mas o que eu puder fazer para ajudar a chegar nesse passo que elas imaginam, eu vou fazer porque eu sei que elas vão ser importantes para me ajudar também a chegar naquele lugar que eu quero chegar, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu levantei essa lebre justamente porque eu vejo que tem muita gente que está sempre, meu propósito. Cara, eu fui descobrir meu propósito agora, faz alguns anos. Até lá o meu propósito era ganhar mais para poder fazer o que eu queria. E aí eu fui trabalhando para isso, fui batalhando para isso. Hoje eu posso me dar o luxo de dizer assim, não, esse projeto aqui eu não quero trabalhar porque não faz sentido com os meus valores, não faz sentido com o que eu estou buscando. Mas até lá foi algo que me moveu. Se por acaso está em dúvida, faz aquilo que tu quer. Se tu quer, eu quero viver outras coisas, só que para viver outras coisas eu preciso ter poder financeiro, então trabalha para isso. Eu tenho já o poder financeiro, mas eu não estou feliz, sai e vai fazer outra coisa, vai fazer o que tu tá afim de fazer. Procura algo que realmente te mova, que te desafie. E aí, justamente depois de poder chegar lá e colocar a métrica, que isso também é importante, todo mundo, eu quero chegar a ter minha independência financeira. Qual é a tua independência financeira? A minha estava lá, eu quero chegar a tanto. Quando eu chegar a tanto, tem minha independência financeira. Daí eu vou poder escolher. Se eu quiser ficar agora 3 anos sem trabalhar, eu posso ficar 3 anos sem trabalhar. Até mais, talvez. Mas até lá eu não estava satisfeito. Quando aconteceu esse momento, eu disse, beleza, agora eu vou fazer algo que realmente me complete, porque essa parte aqui eu completei.
E aí foi quando a gente começou a discutir o propósito da Smart, que é transformar a vida das pessoas quebrando padrões. E aí tem duas partes que são importantes nesse propósito. Primeiro, transformar a vida das pessoas é de todo mundo que está envolvido. É a nossa, é a da equipe que está lá trabalhando em qualquer uma das unidades, é a dos nossos clientes, é a da equipe dos nossos clientes também. É das pessoas que vão receber agora os agasalhos que está sendo feita lá a ação social. É de todo mundo que pode, de alguma forma, estar envolvido com a Smart. O pessoal que faz o recruta e que é contratado, aqueles que fazem o recruta e não são contratados. Então, todo mundo que teve algum tipo de conexão com a Smart, a gente tem um objetivo, transformar a vida das pessoas minimamente. Seja mudando alguma ideia na cabeça dela. Isso para mim já é ótimo. E aí, o segundo ponto é quebrando padrões. Porque eu criei uma empresa, eu criei a Smart justamente porque eu não estava satisfeito com os lugares que eu trabalhava. Eu estava em algumas posições, em algumas empresas, e eu via muita coisa que eu queria fazer diferente e não podia. Porque eram as regras, porque era o formato, porque era desse jeito e aceita. Eu disse, porra, não pode ser, não consigo acreditar. As coisas estão mudando a uma velocidade muito grande, o mundo está evoluindo cada vez mais. E a gente não pode fazer isso porque tem umas regras. Então eu disse, não, então eu vou criar um local onde a gente possa estar mudando as regras o tempo inteiro. E aí isso hoje está presente, a gente tem feito isso cada vez mais, tanto é que a gente trabalha pra caramba, mas a gente faz festa pra caramba. A gente teve uma festa esses dias, agora já tem uma outra marcada, porque a gente acredita que nós temos que ter relações de amizade dentro do trabalho, a gente vai sempre estimular isso, e a gente vai criando um senso e um espírito de comunidade, onde as pessoas estão ali para se ajudar. Com certeza, quando a gente estava lá em Recife, eu também não imaginava que a gente ia estar fazendo aqui. Eu não sei onde é que a gente vai estar daqui a 5, 6 anos. Eu sei que a gente vai estar mais longe e maior do que a gente está aqui. Mas aonde a gente vai, eu não tenho certeza. Muitas vezes eu abro a caixa de perguntas e a galera diz assim, tu já imaginou em 5 anos onde tu vai estar? Ou há 5 anos atrás? Eu disse, não imaginava. A única coisa que eu sei é que eu não vou estar aqui, eu não vou estar fazendo a mesma coisa, porque isso aí me deixa incomodado. Mas a gente falou de toda a caminhada da Smart chegar até aqui. Demos várias dicas para o pessoal do que a gente pensa. Vamos falar um pouquinho agora também de como transformar ou misturar a vida profissional com a vida pessoal. Porque, na verdade, tudo que a gente faz é para suprir desejos e necessidades como pessoa. Tanto na parte de trabalho, como na parte de negócios, para os rumos que a gente está querendo seguir. Vou falar um pouquinho do Lucas agora e de coisas que a gente já fez. Vocês não sabem, o Lucas é viciado em futebol. E o coitado, ele sofre quando o Inter perde. E ultimamente já sofri mais. Eu vou te dizer que já sofri hoje, já consigo ver graça na desgraça, então. Mas ele é aquele cara que fica bravo, que briga, que fica incomodado 1 hora depois. Então, é as paixões. Tem inclusive um filme que fala muito disso, que eu acho legal de todo mundo escutar, que é O Segredo dos Seus Olhos, e que ele diz que tu muda tudo na vida de um homem. Tu muda o lugar onde ele mora, as pessoas com quem ele convive, mas tem uma coisa que tu não muda, são as paixões. Eu acho que essa é uma das suas paixões, né? É algo que tu não consegue, a gente discute e tal. E, inclusive, tem uma coisa que ficou marcada pra mim, que foi muito legal. Que na Copa de 2018, a gente teve a oportunidade, pela primeira vez, poder ir para uma Copa do Mundo, que a gente não tinha oportunidade de ter ido antes, né? E a gente, não, dessa vez a gente vai e tal. A gente juntou com mais 3 amigos, fomos um grupo de 5. Que, inclusive, acho que vão escutar esse podcast aí, então um abraço aí pro Israel, pro Rodrigo, pro Arthur também. A gente esteve lá na Copa e, cara, que coisa fantástica viver aquilo, ver as pessoas todas envolvidas numa paixão. Tu vê que aquilo não era racional, era passional. Ninguém tava indo pra lá e diz assim, não, eu quero pensar em... Inclusive, a torcida mais passional que eu vi foi a Argentina, que os caras estavam lá sem lugar pra dormir, dormindo na rua, mas estavam lá com os instrumentos e fazendo festa. Sabe o cara viajar o mundo inteiro com um bumbo na mala ou em algum lugar, como que ele leva o bumbo pro outro lado do mundo, você já vê que o cara é doente e apaixonado por aquilo. Exatamente. Cara, pra mim foi uma viagem que marcou bastante, né? Acho que pra ti também, porque foi bem, bem legal. Mas teve um momento que pra mim ficou muito marcado e vai ficar marcado pro resto da vida. Foi no primeiro jogo da seleção, a gente teve que separar. Porque na hora de comprar os ingressos na correria, a gente não conseguiu comprar todo mundo junto. E os guris foram pra um lugar e ficou só eu e tu, num outro canto.
E aí a gente tinha tomado cerveja, a gente já tava animado, tava empolgado e tal. Teve o apito inicial, o jogo começou, deu 5 minutos, eu olho pro Lucas, ele tá chorando, assim, escorrendo lágrimas, assim, ó. Cara, tô realizando um sonho da minha vida. Até hoje. Cara, pra mim foi muito foda. E daí quando tu falou assim, ó, eu tô realizando isso porque a gente batalhou pra caralho e tu me puxou pra fazer umas coisas e a gente foi junto construindo, é só por isso que a gente tá aqui. Tu lembra desse... Cara, pra mim marca, assim, porque como tu falou, é a realização de um sonho. Então, tipo, desde pequeno a gente olha as coisas na TV, a gente vê jogo de futebol, eu paro pra olhar futebol, eu olho jogo de 2ª divisão, 3ª divisão, Campeonato Gaúcho, tudo. Então, tipo, só de estar lá numa Copa do Mundo, olhando o jogo do Brasil e vivendo aquela experiência toda, assim, acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que um dia, ainda mais depois que, né, teve a Copa no Brasil, eu não consegui ir, de atravessar o mundo, ir pra Rússia, olhar um jogo do Brasil no estádio, vendo tudo aquilo, assim, foi algo que com certeza pra mim vai ficar marcado pra sempre, porque não tem nada, assim. Se puder dar uma dica pra quem tá ouvindo esse podcast, é tipo, tentem viver uma experiência que vocês sempre sonharam, sempre imaginaram. Invistam o tanto de dinheiro que vocês imaginam nisso, porque não é gasto, é investimento. Vocês vão se lembrar disso pra sempre, vão levar isso pra sempre. Cara, é indescritível tu viver um sonho assim, porque poucos sonhos que a gente tem na vida é palpável, é uma coisa que eu tipo, cheguei no meu sonho agora. Porque quando a gente sonha em ter uma casa, quando a gente entra na casa, a gente quer uma casa um pouco maior. Quando sonha em ter um carro, a gente já tá pensando. Agora, na Copa do Mundo, ou algo nesse sentido, tu chega lá, uma experiência dessa, de tu pisar no estádio, tu ver tudo aquilo acontecendo, é surreal, é muito, muito, muito legal. Tu olha pra trás e vê que tudo vale a pena. Então acho que as pessoas precisam saber se dar, não é o luxo, se dar esse presente, se dar essa oportunidade, se permitir fazer essas coisas, porque isso te motiva a voltar depois de 10, 15 dias fazendo isso e pensar, cara, eu vou pra próxima. Mas vai ser mais caro ainda, porque no Catar não interessa, eu vou de novo. Mas como é que tu sabe que eu tô fazendo aqui 4 anos? Cara, não sei, mas eu vou trabalhar pra chegar lá de novo. Eu vou ir, não interessa. Eu vou dar meu jeito pra ir. É a premiação de tudo que tu viveu, tudo que tu precisa. É recompensa. É recompensa, exatamente. E pra mim foi marcante também, porque, eu gosto também, não sou tão fã quanto o Lucas, né, tão viciado, mas quando começou o jogo, e o jogo tava rolando, a gente tava lá e tal, e eu olho pra ele, tá chorando do lado, e ele me fala, e eu sei que eu só tô aqui porque tu acreditou também e fez a gente chegar aqui e tal, e beleza, pra mim acabou a viagem, posso ir embora, que pra mim já valeu a pena. Foi muito marcante, foi vários momentos marcantes que a gente teve, mas esse foi um momento bem importante aí pra gente, e que muda completamente os parâmetros que a gente vai vivendo. Porque tu começa a viver umas coisas que tu não viveu, daí tu começa a dizer, putz, se eu cheguei aqui, eu posso chegar um pouco mais longe. E aí tu vai chegando um pouco mais longe, e tu pensa, putz, então eu posso ir um pouco mais. Então eu consigo um pouco mais. É a parte que a gente falou lá no início da confiança. Agora a gente vai em todo ano. Né? Já combinamos com todo mundo aqui, já falamos com as esposas, já combinamos com o pessoal dizendo assim, de 4 em 4 anos tem algo que a gente não vai conseguir mudar, que é a Copa do Mundo, que a gente vai ter que ir lá para acompanhar esse evento, que foi muito marcante. E é legal só para também frisar, né? Porque aí mostra o quanto é importante tu conseguir ter pessoas do teu lado que vivam o sonho junto contigo, que te motivem a fazer isso, porque, cara, não tem nada mais gratificante do que viver tudo isso com uma pessoa que tu tá desde sempre, uma pessoa que tu confia no trabalho, que tu confia, tem de parceiro de vida, e saber que na próxima vocês vão junto de novo, e na próxima vocês vão junto de novo, e vocês vão trabalhar para ir junto de novo, e se não for esse projeto, vai ter outro projeto, mas nós vamos estar juntos de novo. Então, acho que isso é o mais gratificante pra gente, assim, hoje, é poder ter essa confiança de, cara, não sei o que vai ser daqui pra frente, mas a gente vai estar lá fazendo. Não sei onde a gente vai chegar, mas a gente vai chegar junto e a gente vai tocar isso juntos. Isso aí. A gente já contou, saída de Igrejinha, né, pra quem mora no interior, se identifique com esse momento que a gente teve aqui, que a gente não estava numa cidade, numa capital, onde tu tá tendo acesso a várias coisas diferentes, onde tu talvez tenha mais facilidade de ter essas coisas. Foi no momento onde não tinha internet, que tu podia ter acesso a tudo na palma da tua mão. Isso faz diferença pra caramba. A gente conseguiu sair de lá, buscar
e ir para outros lugares, conversar com outras pessoas, outras culturas. Mas teve uma coisa que aconteceu também, que foi, eu saí de lá e eu pensei, cara, eu dei certo mesmo quando eu saí e comecei a procurar outras coisas, mas eu quero poder proporcionar isso para as pessoas que estão lá na cidade. Então, todas as vezes que a gente estava em Recife e que a gente atendeu um cliente de Natal, de João Pessoa, ou agora de Florianópolis, eu dizia, eu quero montar o headquarter da Smart lá em Igrejinha. Todo mundo me pergunta até hoje, tá, mas por que Igrejinhas? Cara, porque não é por questão racional só, mas é por questão emocional. Eu quero poder proporcionar para as pessoas que são da cidade que eu cresci, que eu me desenvolvi, a mesma oportunidade que talvez eu não tive lá atrás, mas que agora a gente pode proporcionar. Que é estar num local de trabalho que fuja dos padrões, que tu possa estar fazendo coisas diferentes. Tanto é que a gente, como eu falei, a gente faz festa pra caramba. Nas festas tem lá um cara grafitando. O nosso happy hour, o dia é segunda-feira, não é na sexta como todo mundo. Então é justamente fazer as coisas diferentes e também dar oportunidade para as pessoas elas poderem ampliar os horizontes, ampliar os limites. Por isso que a gente está com unidades agora em outras cidades e eu quero poder dizer, pô, cara, eu quero ficar aqui. Beleza, tu pode ficar aqui, a gente tem uma oportunidade. Não, quero ir para outro lugar. Beleza, a gente também tem uma oportunidade para ti. A gente quer poder te abrir as portas para que tu possa evoluir junto com a empresa. Eu acho que tu também concorda com isso, né? Concordo. Acho que desde sempre, a gente sempre fala, né? A gente vive também essa experiência, esse sonho de poder proporcionar coisas para a população de Igrejinha, para a cidade de Igrejinha, porque a gente sabe que tem muita gente boa lá e que às vezes não é por falta de querer, até por falta de opção, né? A pessoa, nasceu lá, a realidade, estímulo, né? Exato. Ninguém te disse assim, vai tentar uma outra coisa. A realidade da pessoa sempre foi aquela, nunca teve alguém que viesse e desse um empurrãozinho nela, então a gente quer poder proporcionar isso para as pessoas que estão lá com a gente sabe que eles têm potencial, e a gente justamente estimula elas para que elas desenvolvam sempre o seu máximo. A gente tem diversas conversas com a galera, a gente tenta fazer mas nos próprios recrutas que a gente faz para trazer gente nova, a gente tenta envolver a equipe que já está lá dentro para mostrar, trazer, integrar, que as pessoas vivam mesmo a Smart. A gente quer isso, a gente precisa disso e a gente não abre mão. É um dos nossos pilares também, é fazer a galera de lá poder se desenvolver e poder proporcionar coisas novas para elas. Virem para Florianópolis, né, conhecerem as outras unidades. Então acho que isso é muito marcante, assim, a gente é uma coisa que a gente quer fazer cada vez mais lá, né? Bom, eu acho que vocês conseguiram conhecer bastante do Lucas, conseguiram conhecer bastante sobre a nossa relação, de como a gente conseguiu construir desde quando a gente tinha uma loja, a gente trabalhava junto na loja até agora, e os próximos passos, e agora a gente vai crescer ainda mais rápido. Porque agora que ele está conseguindo entender um pouco mais a minha cabeça, está conseguindo coisar a parte de administrativa e financeira e ele está me liberando, agora a gente vai decolar, pode ter certeza. Vamos ter mais podcasts aqui, então continuem me mandando aqui no direct.